Boa noite, queridos. Como vocês estão? Mais uma noite nós juntos para mais uma aula de biologia, que é a professora Natália. E hoje nós vamos ver biotecnologia. É o assunto mais atual dentro da biologia, é o assunto que mais rende questões na prova de genética, com certeza, junto com mutações ali, e porque ele envolve uma grande parte da biologia aplicada para a ciência, né? Nós vemos muita gente falando assim: ah, eu não consigo ver as aplicações da ciência no nosso dia a dia. Parece que, né, a ciência é produzida, mas nunca chega até nós. Então, hoje, nesse conteúdo, vocês vão ver as aplicações da biologia, da ciência e da pesquisa de base no nosso dia a dia. Vamos lá, então? Biotecnologia. Bom, eu acho que a nossa lembrança mais forte de biotecnologia tá lá no filme Jurassic Park, que provavelmente foi o primeiro contato de muitos, né, com edição genética, onde eles encontram, né, DNA de dinossauro no sangue de um mosquito, extraem esse DNA do sangue, combinam com o DNA de um anfíbio, né, de um sapo, e conseguem formar então esses organismos geneticamente modificados que são os dinossauros do Jurassic Park. Porém, eu tenho um adendo aqui. Os organismos mais próximos dos dinossauros que nós conhecemos são as aves. Então, o filme faria muito mais sentido se eles tivessem combinado o DNA extraído do mosquito com aves, como uma galinha, por exemplo, do que com um sapo. Mas é licença poética, né? E cada estrutura de filme obedece a sua estrutura. E aqui nós temos então a foto do Staricosaurus, que é um bicho aqui da nossa região de Santa Maria, que eu coloquei aqui para ilustrar e falar um pouco sobre a nossa biodiversidade de dinossauros. Aqui em Santa Maria, para quem não sabe, na região existe muito fóssil de dinossauro. Mas no dia a dia, né, na vida real, a biotecnologia é totalmente diferente disso, né? A biotecnologia envolve áreas como engenharia, química, a própria biologia, química industrial, engenharia bioquímica, engenharia genética. E para que serve todo esse rolê aí da biotecnologia, então, né? A biotecnologia visa o melhoramento genético, a criação e manipulação de novos produtos, como, por exemplo, medicamentos, ingredientes, alimentos, organismos como plantas, que a gente ouve muito mais falando sobre plantas, né? E todos esses organismos criados a partir da biotecnologia são organismos geneticamente modificados, que nós conhecemos como OGM. Ok, e o que são organismos geneticamente modificados? E aqui eu coloco junto com outro nome que é DNA recombinante. O que seriam então organismos geneticamente modificados a partir da tecnologia chamada de DNA recombinante? A técnica de DNA recombinante são processos onde ocorre a transferência de DNA de um organismo ou a modificação desse DNA por um outro DNA de outro organismo, visando a melhoria, né, dos indivíduos. Como, por exemplo, aqui eu explico para vocês. A gente tem um DNA de uma espécie 1, esse DNA é cortado, aqui vem as proteínas de corte, cortam esse DNA, pegam um DNA de uma segunda espécie, pegam um gene específico que elas querem, um gene de resistência, um gene de, né, alguma característica
um gene que produza mais vitamina A, por exemplo. Então, esse gene é colocado ao gene da espécie 1 junto e se cria um DNA recombinante, onde tem o DNA de uma espécie 1 junto com um gene ou vários genes de outras espécies que não tem a ver com aquela ali que está estudando, para trazer então melhorias e desenvolver benefícios para a nossa saúde. Existe então a transferência de genes entre as espécies, que nós conhecemos como transgênicos, e existe a modificação dos genes em organismos como uma forma de tratamento, que se conhece então como terapia gênica. São os dois viés do DNA recombinante que nós vamos ver hoje. Mas onde que é importante essa tecnologia do DNA recombinante? Onde que isso é aplicado? Por exemplo, na farmacologia, para desenvolver o tratamento de doença genética. Como vocês sabem, imagino que vocês tenham noção disso, doenças genéticas, principalmente doenças hereditárias, não têm cura, porque o problema está ali no DNA e a gente não tem como alterar o DNA até então. Então, doenças como hemofilia, AIDS, não tem como serem curadas porque o problema delas está no DNA. E com a terapia gênica, talvez em alguns anos a gente consiga começar a mudar essa realidade. Por exemplo, aqui, hoje nós já temos a produção da insulina a partir dos transgênicos. Na agricultura, desenvolvendo culturas resistentes à seca, aumentando o valor nutricional de alguns alimentos, como eu falei, pode ser que aqui o gene seja para uma produção de alguma vitamina. E isso é possível, isso acontece no nosso dia a dia, nós só não sabemos. E ainda pode ser usado no mapeamento genético, que é a procura, né, de genes causadores de doenças genéticas, como foi o que eu comentei com vocês antes. E a possível modificação deles por genes sadios. Isso também faz parte da terapia gênica. Mas nós ouvimos falar muito sobre organismos geneticamente modificados e os transgênicos. Porém, eles são a mesma coisa? Vocês, se tivessem que me responder agora, assim, qual é a resposta de vocês? Transgênico e um organismo geneticamente modificado é a mesma coisa? Embora em muitos sites que vocês forem procurar essa informação diga que organismo geneticamente modificado é igual a transgênico, é sinônimo de transgênico, não é bem assim. Se atentem a isso, porque isso pode vir ali como um diferencial na prova de vocês. Um organismo geneticamente modificado é um organismo que sofreu algum tipo de modificação pelas técnicas de engenharia genética. Só que a grande diferença é que a modificação ela pode ser entre espécies aparentadas. Como assim, Natália? Eu não entendi. Por exemplo, assim, pega duas espécies que na natureza elas poderiam cruzar, mas isso não ocorreu, e pega um gene de uma, o gene de outra e coloca numa espécie de interesse. Elas na natureza são possíveis de cruzamento, elas são aparentadas e têm uma similaridade, mas não têm certos genes. Então, organismos geneticamente modificados incluem isso, né? Organismos que são aparentados. E os transgênicos são organismos cujo material genético foi modificado por inserção de um gene de uma outra espécie totalmente diferente. Não tem nenhum tipo de parentesco. Por exemplo, tu pegar um gene de uma bactéria e jogar numa planta. Elas não são próximas, elas não têm nenhum tipo de parentesco. Então, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico.
Porém, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Transgênicos, então, é a transferência de um gene de um organismo para outro de uma espécie que não é aparentada e não tem nada a ver com aquele organismo ali. O objetivo é transferir novas características para os indivíduos, para os organismos. Esse símbolo aqui vocês conhecem? Vocês já viram em algum lugar? Sempre que vocês verem esse símbolo aqui, ele quer dizer que aquele alimento tem algum componente vindo da transgenia, que veio de um componente de um organismo, transgênico, geneticamente modificado. Aqui nós temos um exemplo de um fungo, onde um gene específico desse fungo foi transferido para uma plantinha. Ou de uma bactéria, esse gene foi jogado, então foi extraído e colocado numa planta. Para que isso serve, né? Para que isso acontece? Isso pode ser para melhorar a resistência à seca dessas espécies. Por exemplo, tem muitas espécies que morrem facilmente quando não tem tantos milímetros de chuva durante o mês. Então, para uma cultura dar certo, algumas são geneticamente modificadas com resistência à seca, ou com uma maior produção de alguma vitamina, ou ainda, o que nós vamos discutir um pouquinho é que algumas podem ter resistência a agrotóxicos. Guardem essa informação. Mas, Natália, eu sempre ouvi falar, uma grande polêmica dentro da ciência é que se os alimentos transgênicos fazem mal à saúde. Eles fazem mal à saúde? Essa minha resposta é segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. É uma resposta embasada sobre uma organização, um conselho que trabalha apenas com isso, com especialistas que trabalham com biotecnologia. E eles respondem que não. Isso é um mito, que os transgênicos trazem algum tipo de mal para a saúde. Só que ele não tem nenhum embasamento científico. Nós temos, desde que os transgênicos foram desenvolvidos, existem milhares de testes que afirmam que os organismos transgênicos não causam nenhum mal à saúde, além daqueles que podem ser causados por organismos que não são modificados, né, por organismos convencionais. E também nós temos uma lei que diz que todo organismo geneticamente modificado tem que vir com esse símbolo aqui. E todo o alimento que chega para nós, ele é passado por vários testes até chegar na gente ser liberado. Então, segundo a ciência, segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, os transgênicos não fazem mal à nossa saúde. Eles não vão afetar no nosso DNA, até porque eles não têm as proteínas e as enzimas necessárias para modificar alguma coisa dentro de nós. Não vai causar interferência com o nosso DNA, nada disso. É totalmente seguro, segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. E a Organização Mundial da Saúde afirma que os alimentos transgênicos comercializados não apresentam nenhum risco na saúde humana a mais, né, que não seja igual a das que a gente já consome convencionalmente. Porém, qual é que é a grande polêmica dos transgênicos? A grande polêmica é, como eu falei para vocês, alguns desses transgênicos, eles trazem a característica de serem resistentes a agrotóxicos. E por que isso é um problema? Algumas culturas, como soja, têm esses organismos geneticamente modificados, esses transgênicos, que são resistentes a agrotóxicos. E o nome é agrotóxico, gente. Eles são veneno.
Então, o que isso possibilita, né? Não vou colocar a culpa em ninguém. O que isso possibilita? Que numa cultura de soja, por exemplo, ela seja banhada por agrotóxicos para matar ervas daninhas, matar é, é, organismos que estejam causando algum mal, como inseto, que estejam destruindo a cultura. Elas podem ser banhadas em veneno que as plantas ali não vão morrer, porque elas estão geneticamente modificadas através da tecnologia dos transgênicos. E isso é um problema porque a gente acaba consumindo muito agrotóxico e também esses agrotóxicos chegam aos nossos rios, chegam à nossa água e aí sim a gente não tem muitos estudos sobre qual é a reação dos agrotóxicos na nossa saúde. Então, o grande problema dos transgênicos é o mau uso dos transgênicos para trazer coisas que num primeiro momento pode parecer bonito, um grande discurso, né? Que nós não vamos mais ter nenhuma praga matando nossas espécies, nós não vamos ter problemas, né, com a seca, mas elas acabam sendo usadas de uma forma tão incorreta que trazem alguns problemas para a nossa saúde, como, por exemplo, os agrotóxicos, que é muito, muito bem documentado que eles trazem mal à nossa saúde e podem trazer mal à saúde das outras espécies, como anfíbios, como animais que vivem na água, que a gente porventura vem a se alimentar, como os peixes, por exemplo. Então fica aqui o questionamento para vocês irem pesquisar mais sobre transgênico, sobre agrotóxico. Lembrando que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, a quantidade de agrotóxicos que foram permitida a venda no Brasil, que não é permitida em mais nenhum lugar do mundo, aumentou absurdamente. Nós estamos liberando agrotóxicos que nenhum outro lugar no mundo liberou, que não faz mais uso, e nós sim. E isso influencia na nossa saúde de uma forma perigosíssima. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um grande índice de câncer de próstata. Essa informação estou comentando com vocês. Por quê? Pergunto para vocês, por quê? A maioria são homens, né, mais velhos, da minha idade, agricultores que trabalharam por muitas vezes nas suas fazendas, nos seus campos, passando agrotóxico nos seus cultivos e que porventura depois vieram a desenvolver câncer de próstata num nível que não é comum nos outros, tão comum, né, tão alto quanto nos outros lugares do país. Por quê? Eu, Natália, não sei. Vocês sabem? Vamos pesquisar um pouco sobre a importância dos agrotóxicos no desenvolvimento de alguns cânceres e também a importância da biossegurança, né? De quando for aplicar agrotóxico, quando for lidar com isso, usar uma roupa segura, o equipamento correto para que se evite esse tipo de situação, né, galera? Mas eu não quero que vocês saiam dessa aula pensando que transgenia é só coisa ruim, porque a gente só ouve polêmica sobre transgênico. Ninguém ouve assim, transgênico é legal, não é? Vocês já ouviram? Então, trago para vocês uma informação linda. Desde a década de 1921, nós conhecemos, né, a insulina. E os pacientes diabéticos eram tratados com a insulina de alguns animais abatidos. Então, se matava, sei lá, um porco, retirava a insulina daquele porco, era limpa, né, tirada as impurezas e aplicado numa pessoa, para essas pessoas que tinham diabetes. O que causava uma grande morte de animais, porque imagina, para te extrair um pouquinho de insulina,
quantos animais que tu não ia ter que matar para fazer isso. E também, né, todo o custo para criar esses animais, para manter eles, e a questão da rejeição, porque tu está pegando uma insulina de um animal e jogando em outro animal. Então as chances de rejeição dessa insulina era altíssima. Então, na década de 80, os pesquisadores descobriram como fazer uma insulina através da engenharia genética, que minimizava essas complicações todas que eu citei. A insulina foi o primeiro remédio produzido por engenharia genética. Hoje, a insulina que os pacientes de diabetes recebem é uma insulina produzida por bactérias transgênicas. Então, hoje, se vocês não costumam ouvir as aplicações da ciência no nosso dia a dia, fica aqui para vocês a insulina transgênica que nós usamos mais ou menos desde a década de 80. E como que isso ocorre? Aqui a gente tem uma bactéria e esse DNAzinho chamado de plasmídio é um DNA secundário, que a bactéria tem o DNA principal. Esse plasmídio, as bactérias elas costumam usar para guardar informações necessárias para a sua sobrevivência, como por exemplo, é aqui que elas guardam as informações de resistência ao antibiótico. Então, esse plasmídio é retirado da bactéria e o nosso gene da insulina é retirado de uma célula humana nossa. E esse gene é combinado com o plasmídio da bactéria, como nós vimos anteriormente no DNA recombinante. Ao fazer essa combinação do plasmídio da bactéria e do gene da insulina, esse DNA recombinante é recolocado na bactéria e essa bactéria começa a produzir insulina normalmente, como se fosse um gene dela. Olha que beleza, gente. Olhem que coisa linda. E então ela começa a se dividir sempre com esse plasmídio, com o gene da insulina, e todas as descendentes daquelas bactérias ali em laboratório começam a fazer produção da insulina. Então, os cientistas que estão trabalhando nisso vão lá, retiram, extraem a insulina, purificam a insulina, que é muito limpa, porque é produzida por bactérias, né? É um organismo simples, limpam essa insulina e depois distribuem ela como um remédio para as pessoas diabéticas. Olhem que coisa linda! Atualmente, esse processo também é realizado com leveduras, que são fungos, e as insulinas cada vez estão melhores, todas, e cada vez mais eficientes, tudo graças à tecnologia dos transgênicos. Então, não fiquem, por favor, com a imagem que transgênico é só coisa ruim, só polêmica. Transgênico salva vidas. Lembrem da insulina. Agora a gente vai ver um pouco sobre a terapia gênica. Gente, isso daqui também é lindo. Eu sou suspeita para falar, acho tudo isso aqui muito legal. Isso é outra coisa que está crescendo hoje no meio científico, nas ciências em geral, que é a terapia gênica. A terapia gênica tenta corrigir, é uma técnica para corrigir genes com defeitos, com problemas que nos trazem o desenvolvimento de algumas doenças genéticas, através de colocar um gene ali, alterar um gene aqui, dar uma removida num gene lá, desses genes defeituosos. Quando a gente substitui esse gene anormal, ou que não está funcionando, a terapia gênica abre porta para a cura de doenças que até hoje nós nunca conseguimos tratar. Como já falei para vocês, AIDS, hemofilia, câncer. Pois hoje não existe cura para doenças que a causa da doença, a causa daquela patologia é o DNA. Se o problema está no DNA, a gente só aceita e chora. Mais ou menos assim. Então, ao modificar o gene causador da doença, a gente pode curar doenças como a hemofilia, que são doenças hereditárias, onde o problema está no gene que a gente herdou da nossa família.
A gente pode tratar, então, indiretamente doenças com remédio, como, por exemplo, as adquiridas, como AIDS, que o vírus coloca o DNA dele nas nossas células e por isso que a gente não consegue se livrar. Ou ainda a gente pode desenvolver tecnologias de imunoterapia, como, por exemplo, vacinas de DNA para tratamento de células com doença, como o câncer, ou de micro-organismos, como o tal do coronavírus que nós temos hoje. Então, a terapia gênica tem a possibilidade, né? Não que ela vá fazer, porque a ciência, a gente sempre bota muitas esperanças, mas nem sempre tudo é possível e tão fácil de como a gente imagina de ser feito. Então, hoje o que nós conhecemos sobre terapia gênica é que ela pode salvar muitas vidas daqui para frente. E tem muito estudo sendo feito em cima disso, mundo afora. A terapia gênica usa como principal vetor os vírus. O DNA viral é retirado de dentro, né, daquela cápsula proteica do vírus, ele é retirado e colocam dentro do vírus apenas o DNA e o DNA, o RNA, né, de interesse e mandam esse vírus atacar uma célula cancerosa, por exemplo. Ao atacar, esse vírus insere, porque é o padrão do vírus, né, insere esse material genético lá na célula cancerosa, por exemplo, mandando ela se autodestruir. Olhem que coisa linda, mandar uma célula cancerosa se autodestruir. E daí o câncer é exterminado do nosso corpo. Gente, se vocês não choram ouvindo isso, eu não sei, vocês não têm coração. Então, a gente pode substituir um gene que não está funcionando, que ele está ali, ele só não está sendo expresso, com o uso de algum vírus ou de uma proteína, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, e substituir esse gene por um gene normal. Ou pegar um gene anormal que está faltando alguma parte, faltando alguns nucleotídeos e usar os vírus e proteínas para substituir e botar um gene normal, completar esse gene, fazer ele funcionar direito. Ou ainda modificar, né, substituir um gene mutante que sofreu uma mutação, que é o caso do câncer que nós vimos semana passada. E substituir por um gene normal ou por um gene que mande aquela célula se autodestruir ou que mande ela porque o câncer se esconde das células nossas de defesa, então pode ser que o gene mande aquela célula parar de se disfarçar e o nosso sistema imune consegue atacar ela de verdade. São muitas possibilidades. Por que eu falei das proteínas, né? Que além dos vírus serem usados de vetor, nós também temos as proteínas. Porque em 2013, olhem só, recentíssimo, 7 anos, foi descoberta uma ferramenta de edição do DNA. Olhem só, o nome dessa ferramenta de edição de DNA é chamada de CRISPR-Cas9. Cheguei até a ficar com calor aqui. O que é o CRISPR-Cas9? O CRISPR é uma proteína que foi encontrado em células de bactérias. É uma proteína de defesa de bactérias contra a infecção de vírus. Olhem só, os vírus, eles infectam tudo, né? A gente já discutiu sobre isso. Eles infectam bactéria, infectam célula nossa, célula de fungo, e não estão nem aí, né? Eles infectam todo mundo. Então, algumas bactérias, para se defender desse ataque dos vírus, que os vírus vão lá, botam o DNA dele e mandam a gente trabalhar por ele. Lembram disso, né? Que eles botam a receita do bolo e a gente faz o bolo. Então, a bactéria, para se proteger disso, começou a desenvolver, algumas bactérias desenvolveram uma defesa desse vírus, que é a Cas9, uma proteína. Então, quando elas identificam que estão sendo atacadas por um vírus e o vírus está colocando seu material genético ali no DNA delas, a Cas9, que é essa coisinha azul gigante aqui,
vai no DNA com um RNA guia, que daí ela tá levando o RNA do vírus, ela tá levando a informação do vírus, fazendo cara crachá lá, olhando fotinho por fotinho, para achar o DNA do vírus, achar o que o vírus enfiou dentro dela, e vai procurando, até que ela encontra aquela sequência do vírus e corta, gente. A Cas9 corta onde tem aquele erro, onde tem aquela alteração do vírus. No caso nosso, o nosso uso da Cas9, ela ainda insere um DNA correto. Então pensem assim comigo. Aqui nessa região, aqui onde está aparecendo em verdinho, é o RNA guia. Daí aqui deu a compatibilidade com o gene causador da hemofilia, por exemplo. Aqui está o gene da hemofilia. O RNA guia achou ali o gene da hemofilia, a Cas9 corta o gene da hemofilia e substitui aqui o DNA sem nenhum erro. Ela traz a cópia corretinha e insere na sequência genética, no DNA, sem erro nenhum, com uma precisão incrível, e o DNA é reparado. É belíssimo, é belíssimo. Então, isso possibilita a gente fazer um monte de coisas dentro da biologia. Pode editar gene das células vivas para ativar e desativar gene, marcar sequências de genes e estudar essas particularidades e retirar elas e mudar elas. Funciona para qualquer tipo de célula, de micro-organismo, de planta, de animal, de humano, que o humano também é animal, lembrando, né? E com a CRISPR a gente consegue curar as doenças genéticas, AIDS, tudo que vocês imaginam aí que não tem cura hoje, pode ser que tenha cura através da CRISPR. E ela é uma tecnologia barata, e isso que é o diferencial dela para o vírus, por exemplo. Ela tem uma alta precisão, porque ela foi feita num sistema biológico, ela foi feita por bactérias. Então ela tem uma alta precisão e também ela tem um baixo custo, porque é uma proteininha que tu bota ali e ela faz tudo para ti. É lindo. Então isso daqui promete fazer um furdunço aí nos próximos anos. Percebam a importância da pesquisa de base, a importância da pesquisa cotidiana do biólogo que trabalha lá com microbiologia, que estuda, né, as bactérias. A gente pensa assim, o que é o biólogo lá estudando a bactériazinha que faz, né, que não tem nada a ver com doença nenhuma, o que eu quero investindo meu dinheiro, porque nós investimos dinheiro no sistema público de ensino, por que eu estou investindo meu dinheiro na bactériazinha que está estudando lá, uma partezinha da partezinha? Nessas partezinha da partezinha, hoje foi descoberto, né, em 2013 foi descoberto uma proteína de bactéria que pode revolucionar o sistema que a gente conhece como sistema de saúde e de tratamento de doenças. A importância, então, quero frisar com vocês nesse slide aqui, a importância da pesquisa, a importância da pesquisa de base, dessa que a gente pensa assim, por que o biólogo, eu vou bancar o biólogo lá no meio do mato estudando plantinha? A plantinha que ele está estudando pode descobrir a cura e o tratamento de inúmeras doenças aí que vocês nem sabem. Às vezes ele nem está procurando a doença em si, né, o tratamento, como é o caso disso aqui. Elas estavam estudando, foram duas mulheres, elas estavam estudando bactéria, mecanismo do dia a dia da bactéria e acabaram descobrindo uma das coisas mais revolucionárias da ciência dos últimos anos, certo? Quem quiser ser cientista, olhe isso daqui e, né, bote de incentivo. Só que, como nem tudo na ciência é fácil, o CRISPR, ele permite, né, traz a possibilidade de edição de DNA, do design de DNA, que tu pode
acabar, então, modificando coisas como, sei lá, criando super-humanos, pessoas com super habilidades de corrida, por exemplo, de força, ou ainda modificar cor de olhos, de pele, embora a característica de pele seja multifatorial, sejam muitos genes, né? Vai que daqui um pouco tu descobre todos eles e começa a poder alterar característica física das pessoas. Então a bioética é um regulador da ciência chamado bioética. A bioética, então, trancou um pouco, inclusive as próprias mulheres que descobriram a CRISPR falam para a comunidade científica ter cuidado ao usar o CRISPR, porque se ela cair em mão de pessoas interesseiras, né, que só querem ganhar dinheiro em cima, a CRISPR pode ser usada para fazer design de seres humanos, o que não é tão aceitável assim pela bioética, né? Então fica aqui o adendo, né? O porém da CRISPR, que a própria comunidade científica avisa para tomar cuidado com o uso dela, mas se der tudo bem, a gente vai progredir muito nos próximos anos. Agora eu trago para vocês aqui a minha sessão da aula sobre coronavírus, que eu trouxe só para explicar algumas coisinhas para vocês, rápido. Porque a gente ouve falar e acaba não sabendo o que que é. Saiu logo lá em março, dia 26 de março desse ano, saiu, né, no Jornal Nacional que os brasileiros, na verdade brasileiras, foram mulheres, não uma equipe feminina, conseguiu sequenciar em tempo recorde o genoma do coronavírus. Em apenas 48 horas, os cientistas conseguiram fazer o sequenciamento genético de 19 amostras de coronavírus nos pacientes de 5 estados do Brasil. E isso foi um tempo recorde no mundo. Tipo, poucos lugares do mundo conseguiram sequenciar um genoma do coronavírus de uma forma tão rápida como aqui no Brasil. E isso foi feito em universidades públicas do Brasil, como, por exemplo, a USP. A USP é pública. O que é o sequenciamento e a importância do sequenciamento gênico? Vamos pensar aqui, ó, vamos começar com o que é. Vocês lembram que o DNA nosso ele é formado por nucleotídeos, um nucleotídeo, o C, o A, o T e o G. Eles formam uma sequência, esses nucleotídeos, dentro do nosso DNA. Então, uma sequência de nucleotídeos forma um gene. E esse gene vai trazer informações sobre o nosso organismo, certo? Sobre as proteínas que nós vamos sintetizar e tudo mais. Esses genes formam uma sequência. Essa sequência de genes é chamada de genoma, né? Que então é o conteúdo de DNA dentro das nossas células. Sequenciar o genoma é conhecer todos esses genes que fazem parte do genoma. Então, a gente conhecendo o genoma, a gente sabe todos os genes que aquele organismo tem. Sejam eles os genes bons para um funcionamento de um organismo, como, por exemplo, no caso do coronavírus, os genes que nos causam mal, os genes que nos atacam, que usam para chegar nas nossas células. Então, conhecer o genoma, fazer esse sequenciamento, conhecer gene por gene do genoma do coronavírus, nos possibilita conhecer, por exemplo, a evolução do vírus ao longo dos países, as mutações que esse vírus sofreu até chegar no Brasil, até chegar no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, o vírus, por exemplo, né, pode ser diferente do da Amazônia. Isso se conhece através do genoma, do sequenciamento do genoma. Podemos também ver a rota e a origem do vírus, por isso que nós, cientistas, me incluo nisso,
porque eu não pesquiso vírus, mas eu confio na ciência e sei que o que falam é verdadeiro. A rota e a origem do vírus, por isso que nós sabemos que o vírus não é feito em laboratório, porque a gente consegue traçar uma rota de viagem desse vírus através do genoma. As informações que esse vírus usa para nos atacar e também poder desenvolver uma solução e estratégias para parar esse vírus através do conhecimento do que ele usa para nos atacar. Não dizem, né, que a gente tem que conhecer o inimigo para jogar, para conseguir lutar com o inimigo. A gente tem que conhecer o inimigo, tem que conhecer as armas do inimigo. É exatamente isso que a gente faz com o sequenciamento do genoma. Para fazer vacinas ou ainda fazer tratamentos com as tecnologias que nós vimos antes. Lembrando que todo esse rolê aqui do sequenciamento gênico é feito com RNA e depois é passado para DNA, porque o coronavírus é um vírus de RNA. Então, o sequenciamento viral dele passa por mais uma etapa. Vamos lá. O próximo conteúdo de coronavírus que eu trouxe para vocês, que a gente ouve falar muito e não sabe direito o que é o exame RT-PCR. A PCR para nós da biologia é uma coisa bem conhecida. A gente quando está trabalhando num laboratório de genética, costuma fazer PCR. Mas a RT-PCR é um pouquinho diferente, que é a que está sendo usado hoje para fazer os exames de coronavírus. A RT-PCR é uma reação que detecta a presença do vírus. Por isso que ela é tão segura, porque tu vê em tempo real se o vírus está ali ou não, ativo no corpo. Se existe material genético do coronavírus na amostra, é porque aquele ser humaninho está infectado com coronavírus. Por isso a importância de ter feito o sequenciamento do genoma logo que o vírus chegou aqui, porque hoje a gente consegue fazer o exame da RT-PCR e ver os marcadores do vírus e ver que o vírus está ativo no nosso corpo. Como funciona então a RT-PCR? Primeiro a gente coloca a amostra de DNA do paciente com suspeita e também coloca junto ali dentro do frasquinho, coloca então os marcadores de DNA da SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus. Esses marcadores vão se ligar ao DNA viral, que vocês vão ver por que eu estou falando DNA viral, vão se ligar no DNA viral se existir material genético do vírus. Se não existir material genético do vírus, toda a reação da RT-PCR não vai ocorrer porque não vai ter a ligação desses marcadores. Então, a gente vai ver agora. Então, esses marcadores conhecem as sequências virais e se liga apenas nela. Então, se o suspeito não tem o vírus ativo, essa reação não vai ocorrer. Então, olhem aqui, a gente pegou os marcadores e o DNA do indivíduo suspeito, colocou dentro de um frasquinho e o frasquinho foi dentro da máquina de PCR. Se a pessoa está infectada, o que vai acontecer? Esse RNA do vírus, porque lembrem, o vírus, o coronavírus é a partir de RNA que ele tem. Esse RNA então é colocado ali na máquina. Esse RNA vai ser transformado em DNA, por isso que é RT-PCR, porque ela faz uma transcriptase reversa, que ela está revertendo um RNA para DNA. Esse RNA, então, é transformado em DNA do vírus. E quando isso ocorre, se a pessoa está infectada, aqueles marcadores que nós colocamos ali na mistura se ligam ao DNA do vírus, identificando esse vírus. Aqui o DNA ele é aquecido para a fita dupla do DNA abrir. Olhem só, a fita dupla abriu através do calor, da desnaturação. Lembrem das pontes de hidrogênio. Se o DNA desnaturado abriu e os marcadores se ligaram nesse DNA, começa então a reação da RT-PCR, que é fazer inúmeras cópias desse DNA.
Então, de uma cópia aqui, formou duas. De uma cópia aqui, formou duas. De cada uma dessas, vai formar mais duas. E ele vai aumentando exponencialmente o número de cópias de DNA para que no fim da PCR a gente tenha uma quantidade de DNA suficiente para ser estudada. Então, se a pessoa está infectada com coronavírus, isso aqui vai acontecer. O DNA vai ser ligado nos marcadores de coronavírus e a reação da PCR vai ocorrer. Se a pessoa não está infectada, vai estar ali o DNA do vírus, que já vai ter sido passado de RNA para DNA. Na verdade, não vai nem ter sido passado, porque não vai existir RNA, né? Então, aqui o DNA vai chegar, o DNA da pessoa, do paciente vai chegar, vai ser aberto por conta do calor, só que os marcadores genéticos do vírus não conseguem se ligar no DNA da pessoa. Então, a reação da PCR não vai ocorrer. E é assim que a gente sabe que a pessoa não está infectada, porque se ela está infectada, ocorre a reação da PCR e ao final da PCR vai ter um monte de amostra de DNA comprovando que o vírus está ativo no organismo dela. Caso contrário, nada daquilo lá vai acontecer e tu vai retirar esse frasquinho dali só com o DNA que tu colocou e com os marcadores do coronavírus, sem ter as sequências de genes do coronavírus. Então é assim que é detectado que a pessoa está ou não infectada por coronavírus. Então o marcador genético não reconhece o nosso marcador genético, que é o DNA, e a reação não ocorre. Assim então que o teste é feito. E ele demora porque tudo isso daqui que é usado, isso daqui eu dei um resumão para vocês, vai muito mais coisa, né? Isso daqui é caro, exige tempo. A PCR tu tem que deixar rodando por horas para dar certo, tem que ter um cuidado minucioso. Eu lembro no laboratório que a gente não podia nem varrer o chão em dia de PCR porque podia interferir no resultado. Então é um trabalho complicado, difícil, cheio de passos e metodologias. Por isso que o exame demora e por isso que o exame é caro, mas ele é importantíssimo na nossa detecção, tá certo? Isso aí, de coronavírus nas pessoas. Espero que tenham entendido a aula, espero que tenham gostado. Essa foi minha aula feita com muito carinho para vocês. E qualquer dúvida, nos chame e tudo mais. Espero que estejam estudando. E bom frio, né? Aqui em Santa Maria, hoje, no dia que eu tô gravando, tá super frio. Estudem, ouçam meu áudio aí e boa noite. Fiquem bem. Até a próxima.